3, nós iremos ler versículo 1 e 2 da palavra do Senhor. Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2. Se você achou um dizendo amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sobre esses dias novos. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Repita comigo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Pode ser mais avivado. Diga: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estava meditando nesta palavra hoje pela manhã e o Espírito Santo me falou algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde e que eu tenho certeza que será para a edificação de todos nós e que através desta palavra, não da minha vida, mas desta palavra, o Senhor vai nos transformar nessa tarde. Aleluia. Não, eu tenho certeza disso, que o Senhor vai nos transformar nessa tarde, através da sua palavra. Porque a transformação, ela começa na nossa mente. Então hoje, a nossa mente vai ser mudada. Nós vamos sair daqui com pensamentos diferentes acerca do reino de Deus. E esse é o meu objetivo nessa tarde, é que você saia daqui com a mente avivada pela palavra de Deus. Escute bem isso nessa tarde. Antes de nós falarmos propriamente dito desse versículo, precisamos entender o seu contexto. O profeta Abacuque é um profeta que às vezes a gente confunde se ele está orando, se ele está profetizando. Quando a gente lê o livro, que é tão pequeno, apenas 3 páginas, apenas 3 capítulos, quando a gente lê o livro, que é tão pequeno, às vezes a gente medita e fica olhando, ele está orando ou ele está profetizando? Em algumas traduções fala, mais antigas, né? Fala peso do profeta Abacuque. Outras falam profecia do profeta Abacuque. E em outras versões, como a que eu li agora, fala oração do profeta Abacuque. Porque é uma oração profética que ele está fazendo. É uma oração onde ele entende que ele está sendo guiado pelo Espírito de Deus a falar essas coisas. Preste atenção em algo comigo, não deixe nada roubar a sua atenção. Quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, somos guiados pelo Espírito na oração. Quando o homem chega diante de Deus para orar, e ele chega cheio de si, cheio de eu, cheio de orgulho, cheio de vontade, esse homem, ele não ora conforme a vontade de Deus. E aí, o apóstolo Tiago diz que quando não oramos segundo a vontade de Deus, as nossas orações não são ouvidas do céu. Porque oramos pelos nossos próprios desejos. Mas quando oramos para que Deus seja glorificado, Ele atende a nossa oração. Então a oração atendida, a oração respondida, é a oração que é feita segundo a vontade de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Então eu entendo que o ser humano não tem nada de bom de si mesmo. Tudo de bom que ele tem vem de Deus. Então até a boa oração que ele faz não é porque ele é bonzão, é porque o Espírito ora com ele. O apóstolo Paulo disse: nós não sabemos como falar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até a nossa oração, ela é guiada pelo Espírito, ela é direcionada pelo Espírito.
Ele não está falando do que ele quer, mas ele está orando do que a nação precisa. Ele faz uma oração pelo que a nação necessita. Ele faz uma petição a Deus pelo que o povo necessita naquele momento. Então a oração é profética, porque o Espírito sabia o que Israel precisava nesse momento. Então ele faz uma oração profética, e nessa oração ele começa questionando a Deus. Ele questiona o porquê Deus permite a violência. Ele questiona o porquê Deus permite a injustiça. Ele não consegue entender porque Deus tolera o pecado
engrandecido. Repita comigo, vida. Avivar é trazer vida. Então Abacuque está pedindo vida. Abacuque está pedindo vida. Não, desse jeito tá bom. Diga o quê? Vida. Abacuque está pedindo vida. Abacuque está pedindo vida. E vida é aquilo que se move. Ai, eu tenho algo de Deus para você nessa tarde. Vida é aquilo que se move. Observe uma pessoa no caixão. O que é que prova que ela está morta? Não tem vida, não se move, né? Observe uma pessoa dormindo. Você consegue enxergar a vida numa pessoa dormindo, mas não consegue enxergar a vida numa pessoa morta. A vida é algo tão sobrenatural que se voltar um morto e uma pessoa dormindo do lado dela, a gente consegue ver a diferença. Coloque um morto e uma pessoa dormindo do lado do morto, a gente consegue enxergar a vida. Perceba que quando alguém está dormindo, por mais que ele esteja inerte parado naquele lugar, a respiração faz ele se movimentar lentamente. Mas nem que seja
subindo nesse altar. A irmã cantou aqui, não foi cuidado. Quando tu sobe nesse altar, deixa o Espírito te mover. Deixa o Espírito te usar. Deixa o Espírito te mover e te usar. O crente avivado tem prazer em fazer a obra. Aí outra coisa diz: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Serve o teu povo. Move o teu povo da vida. Você vai sair cheio de vida.